Show da Manhã Jovem Pan. Informação inteligente, entretenimento, música, muita música. Oferecimento Fazan. Estão abertas as inscrições para o vestibular da Fazan, online e gratuito. São várias bolsas de estudo e opções de curso. Laboratório Núcleo, cuidando da sua saúde, da sua família e de todos os goianos. Líder em interiores, design feito para viver. Avenida T2, 109, Setor Bueno. Fone 62-2020-2900. Integra. Inscrições abertas para o vestibular da Faculdade Integra. Prova online gratuita. São muitas opções de curso. Quinta das Araras. Descubra seu novo jeito real de viver. Lotes de 600 a 2.000 metros quadrados a 20 minutos do Flamboyant. GPL. Viver é essencial. O novo é agora. O novo é hoje. O novo é Gasc. Descubra novas possibilidades com a Gasc em www.gasc.tv. Se é Pan, é Pan 106,7. Show da manhã. Show da manhã. Show da manhã. Show da manhã. Na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri. Bom dia, Regina Bittar. Bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade. Começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E hoje, 15 de abril, abrindo a semana, papo de segunda, notícias de primeira. E você vai saber tudo. O que é a referência do nosso parlamento? Somos um país presidencialista, mas na Constituição somos parlamentarista. A Constituição é parlamentar, ela foi republicada diante de um parlamento que se chamou o Parlamento Constituinte, Assembleia Constituinte. E hoje você vai saber que tem um senador goiano, que é o senador que coloca sempre Goiás e o Brasil em primeiro lugar. E ele tem um mantra: o senador que respeita o seu patrão, que é o eleitor e o povo brasileiro. Então, Papo de Segunda, Notícias de Primeira traz um bate-papo dos ativistas da felicidade com o senador das causas raras, Jorge Cajuru. Tudo isso no Show da Manhã e mais a bússola econômica da semana com Marcelo Camorim. Então fique conectadíssimo, porque hoje o Show da Manhã, abrindo a semana, você vai saber tudo que o Cajuru tem para te contar. Vamos dar bom dia para nossa audiência maravilhosa, que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, a Jovem Pan, líder em audiência. Eu começo pela minha queridíssima região Centro-Sul. Mais de 65 municípios conectadíssimos na 105.7 Jovem Pan Centro-Sul, que a partir de agora está no comando dos nossos ativistas Alessandra, Sérgio e Mayra, conectando toda essa região maravilhosa, que é a região que faz com que Goiás seja o Brasil que dá certo, a região do agro, dos negócios, dos serviços, da inovação e tecnologia, da educação com a Faculdade Integra e do turismo quântico e termal. Tudo isso é Jovem Pan Centro-Sul 105.7. Então, bom dia a todos, muita conexão, e eu viro a página e vou para a região metropolitana. Jovem Pan Goiânia 106.7, 20 anos no ar, elevando a frequência, fazendo um movimento do ativismo da felicidade para você celebrar essa dádiva cósmica divina chamada vida. Tudo isso é o Show da Manhã de hoje, então muito bom dia a todos conectados. Bom dia a você que está no YouTube, no Facebook e no Twitter, que também é Jovem Pan, é líder na web, então fique aí coladinho. Eu começo dando bom dia para o nosso homem da Faria Lima, ele que sempre traz uma bússola econômica que reafirma toda segunda-feira. O mercado precisa de ânimo. Bom dia, Marcelo Camorim. Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia a todos os colegas da Jovem Pan e a toda a audiência do Brasil todo. E aqui ao meu lado esquerdo, muito bom dia, senador. Um prazer falar com o senhor novamente. Pois é, Marcos, a dúvida que eu tenho, falando de bússola econômica, é se no domingo existiam mais goianos torcendo pro Flamengo ou pro Atlético. Essa é uma boa pergunta que eu acho que ao longo do programa nós vamos responder. Isso aí é igual melancia, porque todos que estavam lá
que são rubro-negros, se é flamenguista, tem uma simpatia pelo Atlético. E se é atleticano, tem uma simpatia ou uma paixão pelo Flamengo. Então era uma festa rubro-negra. Então todos estavam ali, independente do resultado, eles queriam ver o espetáculo. E o Flamengo é um time que realmente investiu milhões para montar um elenco que é referência no Brasil. E o ex-técnico da seleção brasileira é o técnico do Flamengo, que tem uma simpatia e uma liderança que cativa muita gente. Então foi uma festa, e principalmente resgatando um palco que é histórico no futebol goiano, que é o Serra Dourada, que pouca gente sabe. Só isso já valeria a pena estar presente, porque o Serra Dourada, como o nosso querido convidado de hoje sabe muito bem e vivenciou muitas emoções, sempre foi um palco que fez história e colocou o futebol goiano no cenário internacional. Mas como o tema aqui hoje é o senador que coloca Goiás e Brasil em primeiro lugar e que admite que só tem um patrão, o eleitor e o povo brasileiro, muito bom dia, senador Jorge Cajuru. Bom, primeiro Deus e saúde a todos e todas em todo o estado de Goiás, mundo inteiro, na audiência da rádio diferenciada, a Jovem Pan. Aliás, um estúdio aqui que nem a Jovem Pan de São Paulo, do meu amigo Emílio tem, do meu amigo Tutinha tem, essa é a verdade. Não conheço nenhuma outra rádio do Brasil, até porque há 50 anos eu dou entrevista no Brasil inteiro, com essa estrutura do outro lado do estúdio de podcast, tudo. Parabéns a você, ao nosso Racanaí, a toda a família. Fenômeno de audiência que é o Marcos Vinícius, um craque da economia, um craque com C e com K, né? O Camorim está aqui com a gente. Então é uma alegria estar à disposição de vocês e poder prestar contas quase que semanalmente, quase que mensalmente, desculpe, ao estado de Goiás através da Jovem Pan. É um privilégio. Todas as emissoras têm dado espaço para mim, mas igual a Jovem Pan não. E eu sou um homem que tem aquela frase que você conhece há mais de 20 anos, Marcos Vinícius: quem não tem gratidão não tem caráter. Eu tenho notícias novíssimas, exclusivas, nacionais e goianas a vocês, e faço questão de aqui em primeira mão apresentá-las. Muito bem, é uma emoção e um prazer, porque a gente sempre que observa a política, e eu trabalho hoje em uma linha que é tentar fazer com que haja uma nova cultura cidadã. A gente planta sementinha todos os dias. E a gente, infelizmente, desenvolveu uma cultura global, não é nem nacional, não é só no Brasil, de sempre jogar pedra na política e nos políticos. Desqualificar os políticos e a política. Esquecendo que eles estão aí porque foi o povo que colocou. Ninguém se transforma em senador sem um voto. Ninguém se transforma em governador sem um voto. E assim se passa com a presidência da República, com os deputados federais, prefeitos e os vereadores. E esse é um ano eleitoral. O executivo no Brasil, mais de 5.000 municípios, vão fazer eleições, e vamos ter eleições também para as câmaras municipais. Então é o momento de você refletir, e se você não aprovou o mandato de quem está no poder, é hora de você trocar. Por isso chama eleição. Você pode eleger, mas nós não podemos mais ficar jogando pedra na política e nos políticos, porque são eles que parlamentam, eles que fazem as leis, eles que fazem a gestão do país, do estado e do município. Então, ou você coloca quem você acredita para liderar processo, ou então você vai ter que esperar o próximo pleito eleitoral. Mas como esse primeiro bloco passa rápido, eu vou trazer um tema, senador, antes da gente entrar num balanço de saber como é que é isso, Goiás e o Brasil em primeiro lugar, causas raras, que são doenças raras, como autismo, como a visão em geral, mas as cataratas, que muita gente não tem acesso e às vezes não tem facilidade para poder buscar uma solução. Nós temos aí a diabetes, que é uma doença silenciosa. Hoje eu tenho mais duas novidades bombásticas sobre diabéticas, as duas notícias para Goiás e para o Brasil inteiro. Maravilha. Então, nesse primeiro bloco, eu gostaria de colocar um tema que está faltando em o mundo de hoje: diálogo. E parlamentar é dialogar. Então a gente assiste um congresso maravilhoso que, quando está fora dos holofotes, eles têm um diálogo muito harmonioso.
as relações de senadores e senadoras entre eles é de uma forma muito harmoniosa, quando não tem a visibilidade, quando não tem as câmeras da imprensa, porque eles estão discutindo o Brasil e o melhor para cada estado e para o país. E é só colocar a câmera e aí todo mundo tem um posicionamento e aquele diálogo às vezes vira uma, vamos dizer assim, uma polêmica que está polarizando a todos. O nosso querido Ulisses Guimarães falava, olha, você quer falar bem de mim, você fala em público. Em privado você pode falar mal, que aí a gente faz um diálogo e eu justifico. Então, como é que é isso? Diálogo. Você sempre dialogou, você sempre foi uma pessoa que tem na ponta da língua tudo aquilo que você pensa, você não tem papa na língua e de repente você pertence a um seleto grupo de pouco mais de 70 pessoas, 80 pessoas, que fazem um diálogo construtivo para seus estados e para o país. 3 minutos para você. Bom, vamos lá, de forma objetiva. Quando eu cheguei de Goiás para reconstruir o sonho da Rádio K do Brasil, a primeira pessoa que eu conheci foi você. Foi em 1997, novembro, não esqueço até hoje. E nós fomos ali naquele lugar gostoso da Blend, que o Ivan Lins, o músico, adorava, para a gente jantar e conversar sobre o sonho da Rádio K do Brasil com as feras do Cajuru. Você foi a primeira pessoa em Goiás que me mostrou que pensava como o Silvio Santos e como o Boni da TV Globo. Os dois me ensinaram muito. O Boni me ensinou o seguinte: Cajuru, a vida é feita de relacionamento. E naquela época o Boni já estava preparando o livro dele, que virou um best-seller, que é o livro Boni Relacionamento. Que ele fala como que ele aprendeu a chegar onde ele chegou, o gênio maior da televisão brasileira e as relações que ele fez, não só no meio como fora do meio. E o Silvio Santos falava a mesma coisa para mim: Cajuru, para de ter ódio, não vale a pena na vida. Vale a pena você ter relacionamento, você conversar. Parecia que o Boni tinha conversado com o Silvio. Os dois pensavam a mesma coisa. Eu então, para ser objetivo, eu executo isso em Brasília. Isto causa inveja, porque a inveja é o único sentimento que ninguém confessa. A gente confessa traição, qualquer outra coisa. Inveja ele não confessa. E eu sou invejado lá por causa disso. Porque eu consigo o quê? O que nenhum outro parlamentar de Goiás consegue. Eu convivo muito bem com o outro lado. E o presidente Lula me aceitou assim. Eu o conheço há 35 anos. Você se lembra que eu falei de quando fiz amizade com ele junto com o Datena. E para defender o governo Lula enquanto ele tiver razão, porque eu já bati nele na tribuna também quando ele errou. Enquanto ele estiver com razão, eu vou defendê-lo, por ser vice-líder dele, presidente, e vice-líder do vice-presidente Alckmin, como líder da sua bancada no Senado Federal. Eu não preciso ser inimigo do governo Bolsonaro, dos bolsonaristas. Pelo contrário, a minha relação com o Bolsonaro é a melhor possível. Ele me agradeceu, fez questão por uma entrevista que eu dei, que bombou no Brasil inteiro, não sei se vocês dois acompanharam, que eu dei lá para o Yelcast, que é um podcast, onde eu falei que eu não concordava com a prisão de Bolsonaro, que para mim era uma perseguição política, que mesmo sendo um homem do governo Lula, eu não concordava. Assim como eu não concordei com a prisão do Lula, que foi uma sacanagem do Moro, que a cada dia se prova, né, o outro lado do Sérgio Moro, com quem eu tenho boa relação. Mas eu falo isso na cara dele. A prisão do Lula, você foi sacana com ele. Foi coisa pessoal sua. E fui contra a prisão e sou contra a prisão de Bolsonaro, porque para mim é uma perseguição política. E ele pediu para me agradecer, através do filho dele, que é meu amigo pessoal, o Flávio, do Carlos Portinho, que é o líder do PL no Senado. E eu falei apenas presente. Não, Cajuru, você também me defendeu sobre o Valdemar Costa. Aquele Valdemar Costa do PL, que para mim não vale absolutamente nada. Que depôs na Polícia Federal e disse que o presidente Bolsonaro lhe autorizou a minuta do golpe. Eu falei, é mentira dele, Valdemar. Entre o Valdemar e o Jair Bolsonaro, eu acredito no Jair Bolsonaro. Você imagina o tanto de petista que não gostou dessa minha opinião. Mas me respeitou. Porque é o que eu penso. O que eu tinha que já criticar o Bolsonaro, eu já critiquei. Como já critiquei o Lula em tribuna, em declarações infelizes dele, né, naqueles elogios que ele fez ao Maduro quando veio ao Brasil. Então não misturo. Eu janto na minha casa toda terça-feira, que você conhece em Brasília, com 14 senadores bolsonaristas, o Mais Goiás, que é muito lido aqui, publicou até a foto ontem, inclusive. Muita gente me ligou, Cajuru, você tem amizade com o Hamilton Mourão? Eu falei, não, Hamilton Mourão é meu amigo pessoal. A esposa dele é minha amiga pessoal, amiga da minha mulher, da Flávia, que é a Paula, a esposa do Mourão. E todos eles, o Portinho, o Jorge Seife, a Damares, jantam na minha casa, conversam política normalmente, sem desrespeito. Então eu acho que isso aí é fundamental, porque é assim que você consegue o quê? Aprovar seus projetos. Eu consigo ter votos
na oposição, o que ninguém consegue, nenhum outro senador consegue, eu consigo, nenhum deputado federal consegue, porque você precisa ter normalmente ou 41 votos ou 49, dependendo do projeto, correto? E não é fácil para você conseguir, porque hoje o Senado está pau a pau, né? O Lula é preferido, mas com diferença pequena. Então eu preciso ter relação para ajudar a Goiás, senão eu não tenho como mandar recurso para Goiás. Daqui a pouco eu vou te contar sobre recursos para Goiás, você vai ficar aturdido, estupefato, o que eu tenho conseguido exatamente nesse governo Lula e também no governo Bolsonaro. Então para que eu vou brigar com eles se eu vou perder recursos para o Estado, porque eu fui eleito para isso, porque eu tenho que deixar um legado, não interessa se eu vou continuar ou não, mas ninguém vai deixar de reconhecer, ó, ele fez isso, e é pronto, é o Cajuru que fez. E outro não tem condições de fazer. Por quê? Porque xinga o Lula todo dia de ladrão, que é o caso de outros senadores, né? E outros parlamentares. E não tem jeito, se você xingar um cara de ladrão, primeiro você tem que ter prova para chamar o cara de ladrão. Segundo, se você chama um cara de ladrão, você quer o quê? Você quer fazer as pazes com ele? Você quer que ele te manda recurso de milhões para Goiás, como é o meu caso, em 5 anos de mandato? Mais de 10 bilhões. E não só para Goiás, porque acaba beneficiando o Brasil inteiro. Então é uma questão de ser inteligente e de ter um pouco de paz na vida. E eu troquei, você me conhece como amigo e irmão meu, eu troquei o amor, eu troquei o ódio pelo amor. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença, Camorim. É o desprezo. E o esquecimento é a única vingança e o único perdão. Essa frase me domina. Muito bem. Esse é o senador que você conhece, que representa Goiás e o Brasil e que está hoje aqui no Papo de Segunda, Notícias de Primeira. Eu vou trazer uma curiosidade que o Camorim tenha com o senador, mas antes eu trago o primeiro anjo acelerador, que vocês sabem que aqui a gente aposta que a educação é um trampolim para uma nova cultura cidadã. Por isso você tem que continuar a sua história, mas tem que ser uma história para você ser um profissional qualificado, um cidadão e um ser completo, para você garantir sua oportunidade nessa nova etapa da humanidade. Então você tem que estar na Faculdade Integra, um centro universitário maravilhoso na região Centro-Sul, com sede em Caldas Novas. É nota máxima e referência no MEC, é do Grupo Unifazan, onde você tem doutores, mestres, professores e tudo o que você precisa para se transformar em um ser qualificado, um profissional muito bem preparado, com senso crítico, de critério, para você poder ajudar a transformar o nosso país e você garantir o seu lugar de sucesso. Tudo isso é Faculdade Integra. Então vamos embora junto, www.faculdadeintegra.edu.br, e você vai continuar a sua história, assim como Marcelo Camorim, com muito mais sucesso. Marcelo Camorim, curiosidade com o nosso senador Jorge Cajuru nessa segunda-feira, abrindo a semana com Papo de Segunda, Notícias de Primeira. 1 minuto para perguntar, 2 minutos para o senador responder. Senador, com relação a verbas que os deputados e os senadores deslocam para os seus estados. Então, olhando um pouco a prefeitura, em 2021 ela fechou com mais de R$1 bilhão em caixa, a prefeitura de Goiânia. Automaticamente eu acredito que os deputados e os senadores, o senhor também, deve desenvolver alguma verba para a prefeitura e para o estado. E aí, quando nós estamos vendo a televisão hoje de manhã, que eu estava me preparando para a rádio, percebe-se que não se colheita lixo nas ruas. O senador, ele fiscaliza essa verba para a prefeitura, se realmente ele destina ou não? Ele dá para o estado e o estado administra isso junto à prefeitura? Camorim, essa pergunta é muito inteligente e me dá uma chance de mostrar ao Brasil inteiro, pela Jovem Pan, no Show da Manhã, a diferença minha que aprendi com Pedro Simon, o senador gaúcho histórico, e com José Sarney, quando jantei na casa da senadora Cátia Abreu com ele, 15 dias atrás. Ele está com 95 anos de idade, lúcido. Você pode falar mal dele, mas você não pode discutir a capacidade política dele, e que conversar com ele é um aprendizado. Eu criei Complicer. Eu sou o único parlamentar do Brasil, e na quinta-feira passada jantou na minha casa o ministro Lewandowski, com seu principal assessor, que é o Manuel Carlos, que é o braço direito dele, e ele me cumprimentou, gravou um vídeo para mim, e ele autorizou a Polícia Federal de todo o estado de Goiás, através da excelente superintendente, que é a doutora Marcela Rodrigues, a vigiar e fiscalizar todo o dinheiro que eu enviar a cada cidade goiana dos 246 municípios que eu mando. O que é a Complicer? O Ministério da Justiça passa a fiscalizar dia a dia o que está acontecendo com esse dinheiro que você enviou para o diabetes,
para qualquer coisa, autismo, inaugurando o hospital, como graças a Deus eu vou inaugurar esse ano mais 2, Águas Lindas e Palmeiras de Goiás, com um custeio para o resto da vida de saúde, que o Ronaldo Caiado ficou encantado. Aliás, Palmeiras de Goiás colocou até o nome da minha mãe no hospital, como o Caiado está colocando, daqui a pouco eu falo o nome da minha mãe em outro lugar que vai ser referência para o Brasil inteiro, no que tange a saúde. Então o parlamentar, sério, ele tem que deixar esse complicer cuidar da sua emenda, porque senão ela vai ser desviada, como aconteceu comigo em 6 cidades. Aí eu contei para o ministro Lewandowski, ele mandou a Polícia Federal convocar os 6 prefeitos. Inclusive o de Goiânia, eu estou esperando, confiando no Jovair Arantes, que falou que a Juru ele vai cumprir. Porque eu já mandei mais de 30 milhões para Goiânia. Por exemplo, maternidade Célia Câmara. Já era para estar funcionando, mas assim, bem demais, pelo tanto de dinheiro que eu mandei. O Hospital da Mulher, que o prefeito tinha prometido inaugurar. Tem 2 anos que eu mandei esse dinheiro. Então agora, ou inaugura, ou ele vai ter improbidade. Essa é a vantagem. Você coloca o prefeito em xeque se ele não respeitar o recurso que você mandou destinado para aquele segmento que o complicer exige. Então o prefeito tem que mostrar a obra, o início da obra, e assim aconteceu no interior com 3 cidades que há 2 anos receberam 2 milhões cada uma para a inauguração de um centro diabético e desviaram o dinheiro, como aconteceu também aqui em Goiânia. Então agora essa é a diferença que eu acho que todo deputado goiano, todo senador goiano deveriam fazer as mesmas atitudes minhas, mas não fazem. A maioria prefere mandar trator, mandar reta escavadeira. Desculpe a verdade, porque isso dá propina, tanto para prefeito como para parlamentar. Muito bem, então está respondido, tem que fazer segmento. E gestão é uma coisa muito séria, porque o prefeito de Goiânia ou o prefeito de qualquer município tem que entender que ele é um síndico da cidade. Então, enquanto não se tiver essa cultura que um prefeito se elege para cuidar da cidade e não para fazer política na cidade, nós não vamos ter gestão pública municipal à altura. E é isso que todo mundo criticou e não entendeu um cara que emprestou sua vida para a política durante um período muito curto, mas que fez um trabalho que pode falar o que quiser dele, mas é referência em São Paulo, que é o Dória. Como prefeito de São Paulo, não teve gestão de quem não entendia da política, porque ele se tornou um síndico de São Paulo. Então essa é a diferença. Então a gente tem que colocar os pingos nos is aqui e fazer referência a quem merece. Eu vou chamar um anjo acelerador e vamos saber mais o que o nosso querido senador tem para poder falar com a nossa audiência nesse primeiro bloco, que o tema é diálogo. Como é que se faz diálogo em política? Mas antes eu vou trazer que conteúdo é seu maior patrimônio. E agora, no mundo da inovação e tecnologia, você tem que entrar para o mundo do stream, das plataformas. E você tem que procurar a Gask. Acesse www.gask.tv e entre para o mundo do stream. Você vai proporcionar experiências exclusivas para seu cliente e você vai monetizar exponencialmente em todos os canais. O novo é agora, o novo é hoje, o novo é Gask. www.gask.tv. Faça como São Paulo Futebol Clube. Procurou a Gask, montou uma plataforma e proporciona experiências exclusivas para toda a comunidade São Paulina e para todo o Brasil. Vamos lá, senador Cajuru, diálogo então. As pessoas, eu vou trazer aqui só uma preparação, porque eu quero fechar esse bloco com um mantra do nosso querido Cury, que é o psiquiatra mais lido no planeta, que as pessoas viraram especialistas em julgamento. As pessoas às vezes não acompanham o trabalho das pessoas, não sabem o que está acontecendo, mas julga com muita facilidade se fulano é assim ou não é assim. Você trouxe o exemplo que eu respeito muito, porque eu o conheço pessoalmente, que é o nosso ex-presidente José Sarney. É um homem que deveria ser reverenciado e respeitado por todo brasileiro e por todo o planeta. É culto, inteligente, está com mais de 90 anos e tem uma lucidez de faraó. E ele sabe o tanto que é importante o amadurecimento na visão política. É por isso que os nossos grandes políticos, que a gente tem referência, como Tancredo Neves, nunca brigava com ninguém, sempre era do diálogo. Ulisses Guimarães era do diálogo. Tá? O Fernando Henrique, com todas as críticas, era do diálogo. Então nós precisamos retomar o diálogo na política.
Então não adianta jogar pedra. E muitas vezes um torcedor ali, um fanático ali, às vezes fala assim, não, mas o Cajuru, senador, o que é isso? Ah, mas ele não aprende a entender que o ser humano evolui. Então nós trouxemos aqui várias referências. O senador Cajuru hoje, que trocou o ódio pelo amor, que hoje é um representante parlamentar de referência no Brasil e no mundo, mas que pratica o diálogo. Que recado você mandaria para aqueles que ainda não conhecem essa essência e essa verdade de um parlamentar que faz diálogo com todos os segmentos no Brasil? Então vamos fazer um diálogo com a nossa audiência. 3 minutos para você. Bom, fenômeno de audiência, Marcos, Vinícius, é muito simples. Você do outro lado que de repente não gosta do Cajuru por algum motivo. Tudo bem, eu te respeito, só lhe desejo bem, Deus saúde. Agora, procure analisar o dia a dia dele. O que eu prometi fazer, eu cumpri. Todo dia eu conseguiria um recurso para uma cidade goiana e toda semana eu conseguiria algo inédito que beneficiaria não só Goiás, como o Brasil inteiro. Então eu dou um exemplo. Semana retrasada, nós inauguramos aqui em Aparecida, com mais de 2.000 metros quadrados, o maior instituto de autismo do Brasil. É o segundo. Goiânia já está funcionando há 5 meses, também bancado por mim. O de Aparecida também bancado por mim. Rio Verde também por mim. Itumbiara também por mim. E agora vamos seguindo. Entorno também por mim. Valparaíso. Por quê? Porque o autismo hoje é uma preocupação. Tem político tão ignorante, inclusive um senador de Goiás falou isso, que autismo é doença. Autismo não é doença, meu Deus. O autista bem tratado, ele normalmente é mais inteligente do que político, até porque é muito mais fácil ser mais inteligente do que político, que normalmente pensa menos do que uma mesa. E eu peço desculpas à mesa, porque eu estou ofendendo a mesa nesse momento. Isso me chateia, isso me deixa muito mal, porque eu ouvi isso, um político chegou em mim e falou, Cajuru, para que mexer com autismo? Autismo não dá voto, Cajuru. Autismo é uma doença. Eu falei, não, ser humano, autismo não é doença, para com isso. E hoje, a cada 36 crianças nascidas, uma é autista. O que eu fiz? Ao inaugurar aqui, eu trouxe o Brasil inteiro, Marcos Vinícius, para cá. Veio a esposa do ministro Camilo Santana do Ceará, que é minha amiga pessoal, a Onélia, que é a secretária de Assistência Social no Ceará. Ela vai inaugurar em Fortaleza o mesmo nosso de Aparecida, que é modelo. O de Aparecida é superior ao de Goiânia. São Paulo, o senador ultra-bolsonarista e meu amigo pessoal, o astronauta Marcos Pontes, veio aqui em Goiânia conhecer pessoalmente. A imprensa goiana não informou isso, não entendi. Agora veio Rodrigo Pacheco, vem Oriovisto Guimarães do Paraná, Capitão Stifts do Rio Grande do Norte. Portanto, é algo que eu fiz para Goiás que está virando notícia e referência para o Brasil inteiro. Ou seja, os políticos de outros estados estão entendendo a importância da causa do autismo. Aí eu completo sobre o diabetes. Isso a semana retrasada. Semana passada, o que eu consegui? Fui ficar 3 horas com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é meu amigo pessoal, para uma entrevista comigo e com a Leila do Vôlei, que temos um programa nacional chamado Pode Cá Liberados, todo sábado, 10 da noite, com reprise toda quarta-feira, 11h45 da noite, no comando da TV Meio para o Brasil inteiro e pode ser visto no mundo inteiro o programa. E foi sábado agora, uma entrevista que bombou, atingiu mais de 32 milhões de visualizações, porque o Geraldo Alckmin me deu um show. E lá com ele, o que eu consegui com ele? Que o SUS, a partir de agora, ofereça os primeiros recursos, socorros a um diabético e forneça a insulina. Porque quantas pessoas do Brasil não têm condições de comprar a insulina? São milhões. Porque há uma ignorância sobre o diabetes. Nós temos quase 30 milhões de diabéticos no Brasil, gente. É a terceira doença que mais mata no Brasil? É. Porém, ela é a primeira. Porque as duas anteriores, elas acontecem por causa do diabetes. Elas são provenientes do diabetes. Então, o que vai acontecer? Além dessa notícia, SUS inaugura agora, ao lado do HGG em Goiânia, o maior e mais completo centro diabético do Brasil, na parceria minha com o meu irmão Ronaldo Caiado, que me deu um presente, vai colocar o nome da minha mãe, vai chamar Centro Diabético Dona Zezé Cajuru, que você conheceu. Centro diabético completo, com cirurgias bariátricas, cirurgias diabéticas, tudo gratuitamente, atendimento desde a unha encravada do podólogo, que supera aquele anterior que já funcionava há 5 anos ali na Anhanguera com a Alameda das Rosas. Então, o diabetes é algo que eu fiz para Goiás, mas que virou para o Brasil inteiro um modelo. Inclusive o de São Paulo está sendo inaugurado, copiado de Goiânia, também através do senador astronauta Marcos Pontes. No Rio de Janeiro, o Romário, em Minas Gerais, o Rodrigo Pacheco, e no Rio Grande do Sul, o Paulo Paim. É isso que é dialogar.
dialogar com notícias boas, mostrar para eles. Vamos juntos fazer isso, sem a preguiça de um dar mérito ao outro. Porque se você copia uma coisa boa, qual o problema que tem nisso, meu Deus? É replicar. E precisamos replicar o que funciona. Eu prometi, eu vou trazer o mantra do Cury no seu 365 dias de inteligência para você viver o melhor ano da sua história. E hoje ele fala o seguinte, reflita aí. A melhor atitude é surpreender, elogiar, mostrar seus valores e num segundo momento você pode até apontar as falhas. Mas mostre primeiro o que é o melhor no outro. Então, o que o nosso querido senador está trazendo aqui, você pode até ter uma crítica contra ele, porque todo ser humano é passível de crítica. Ninguém é perfeito. Mas um balanço desse, uma preocupação dessa, deveria vir em primeiro lugar. Então, você está de parabéns com a sua sensibilidade e com o seu trabalho. No segundo bloco, vamos ver as surpresas que ele falou que nós vamos ficar estupefato, que aturdidos. Então, tudo isso aqui no Show da Manhã. Eu fecho esse bloco com a ADEME. Você sabe o que é a ADEME? A ADEME é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás. O mercado imobiliário goiano é o segundo mercado no Brasil. Perde só para São Paulo. Nossos empreendedores fazem a diferença. Mas para você investir no seu patrimônio, você tem que checar se tem o selo ADEME. Porque a ADEME cuida, a ADEME qualifica, a ADEME tem sustentabilidade, tudo isso para garantir uma qualidade de vida melhor para você e uma garantia e confiança no seu investimento patrimonial. Então, o melhor do mercado imobiliário está dentro da ADEME. A ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Vamos para um pam e a gente já volta com ele, senador Jorge Cajuru, e participação especial e a bússola econômica da semana com Marcelo Camorim. Toca aí, Piscão. Bateu uma curiosidade para ver o que rola nos intervalos do Show da Manhã, né? Para saber o que está rolando no intervalo do Eu Show sou o da Dr. Manhã Adilon agora e Cardoso, ao sou vivo, cirurgião do aparelho digestivo, tenho a especialidade em cirurgia laparoscópica e cirurgia robótica, o qual é o nosso tema de hoje. O tema é conhecer exatamente o que é a cirurgia minimamente invasiva, que consiste nesses dois elementos, laparoscópica e robótica, e que vocês entendam o que é a diferença entre as duas técnicas. Tudo inicia com a cirurgia aberta, que é a cirurgia laparotômica, que a gente faz uma incisão, abre, opera e resolve o problema do paciente. Essa cirurgia, ela é boa. A questão é que para que você realize o procedimento, você faz uma incisão grande e isso traz algumas consequências e ela é agressiva ao organismo. No início aí da década de 70, 80, a gente teve acesso à cirurgia laparoscópica, onde com o desenvolvimento de um sistema óptico de luz e de imagem, nós conseguimos acessar a cavidade abdominal junto com pinças laparoscópicas, que são pinças rígidas. Essas pinças rígidas, elas nos permitem realizar esse procedimento que nós usávamos as mãos. Agora nós operamos por fora e temos a capacidade de resolver esse transtorno, essa patologia minimamente invasiva. Muito bem, essa é a cirurgia laparoscópica porque nós trabalhamos com pinças que elas se mexem em ângulos fixos. Eu não tenho o movimento de punho, né? Muito bem. Posterior a isso veio a cirurgia robótica. Qual é a diferença básica que existe entre a cirurgia robótica e a cirurgia laparoscópica? A interface entre eu e o paciente, existe um software onde tudo que eu faço, o robô reproduz. Mas deixa uma coisa muito clara, todo e qualquer movimento ele é executado pelo cirurgião e não pelo robô, ou seja, é o cirurgião que realiza o 100% do procedimento. Então vamos lá, eu dizia para vocês que na cirurgia laparoscópica eu trabalho com estes movimentos, ok? São movimentos fixos, eu posso fazer
movimentos, mas que na cirurgia robótica, além destes movimentos, eu tenho eliminação do tremor, eu tenho mais força, precisão, proximidade do que eu estou fazendo e este movimento. Quando eu faço o movimento de punho, a minha capacidade de resolução ela aumenta enormemente, porque eu consigo realizar movimentos que a laparoscopia não me permite fazer. Então, este movimento de punho é o grande diferencial da cirurgia robótica. A primeiríssima Rádio Revista hoje, segunda-feira, papo de segunda, notícias de primeira, 15 de abril. Nós estamos aqui com o senador Jorge Cajuru, que vai trazer informações que vai te motivar a ter uma nova visão sobre tudo que você pensa sobre política. Vamos a ver. Mas antes eu vou dar bom dia para ele, meu ativista, muito mais ativista do que jornalista, Rosenval Ferreira. Muito bom dia. Muito bom dia, Marcos Feliz, nessa segunda-feira, ao Camurim, sempre muito elegante, ao Cajuru, que é meu amigo de longa data, é o nosso senador por Goiás, e é muito alvissareiro estar aqui conversando com o Cajuru, porque o Cajuru responde tudo na lata. Gostando ou não do Cajuru, ele tem essa característica de responder o que pergunta e ele não foge das questões. Isso é muito bom quando se trata de político. Muito bem, mas responder na lata um balanço onde está fazendo por Goiás e por Brasil e pelo principal patrão dele, que é o mantra que ele tem, que é o eleitor e o povo brasileiro, isso tem que estimular a todos a fazer como você terminou no segundo bloco, no primeiro bloco. É que as pessoas sigam, repliquem esse tipo de atitude para a sociedade passar a respeitar ainda mais uma classe que pode fazer a diferença porque ela é votada para colocar-se onde está. E nós temos uma cultura muito negativa, pessimista, de querer julgar o político sem o conhecer e colocar todos na mesma régua. E tem pessoas que fazem a diferença. E é isso que nós vamos passar aqui de alguém que coloca Goiás e Brasil em primeiro lugar. E eu estou curioso, os primeiros 4 minutos é seu, para você trazer esse balanço que vai deixar todo mundo aí surpreso, mas ao mesmo tempo maravilhado, já que você trabalha em causas raras e agora tem compliance. 4 minutos para você. Rapidinho, o fenômeno Marcos Vinícius. Beijo grande a esse amigo talentoso fora de série na comunicação, que é o Rosenval Ferreira, com quem convivemos maravilhosamente na Rádio K do Brasil e mantivemos o relacionamento até hoje. Exemplo, se você entrar nas redes sociais e colocar lá o programa Pode Cá Liberados, entrevista com general Hamilton Mourão, ele que é ultra-bolsonarista, foi vice-presidente de Bolsonaro, ele faz um elogio ao ministro Haddad. Ele fala, tem que cumprimentar. Ele é bom de serviço, surpreendeu todo mundo e está melhorando a economia do Brasil. Então, falamos primeiro aqui, hein, senador? Não é? Na verdade, essa é a diferença. O general Mourão falou isso. Pode ver a entrevista inteira. E mesmo assim, nem os bolsonaristas bateram nele, porque é a forma como ele fala. Ao mesmo tempo, ele defende o Bolsonaro, claro. Tanto que define uma palavra, ele fala que o Bolsonaro é um idealista. E o Lula ele define como um atento. Vamos lá. O que é fazer amizade? Como eu falei do jantar toda terça na minha casa, vocês estão convidados, somente com 14 senadores bolsonaristas. Na quarta, há 5 anos, eu faço o jantar com os ministros, antes Bolsonaro e hoje do governo Lula, e os senadores, toda quarta. O que é? É o relacionamento com os ministros. É você ter portas abertas nos ministérios. O que eu acabo de conseguir em primeira mão trago para Goiás. O presidente Lula me autorizou um recurso de 35 milhões, que vai representar até 2027, que termina o meu mandato, que acaba 31 de janeiro de 27, mas o ano inteiro de 27 você ainda tem direito de emendas. Essa é a diferença, né? Não sei se eu vou continuar ou não, Deus é que vai decidir até lá, em função da minha saúde, depois falo isso também em primeira mão para vocês. Nós agora vamos ter, eu só não posso falar o instrumento para ninguém querer me copiar, porque assim, na política você sabe como é que é. E amanhã o cara fala que é a ideia dele, porque quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai. Igual o Wilder Moraes falar que ele conseguiu o transporte de alta velocidade no entorno, sendo que o Lula nunca nem conversou com ele. O presidente Lula falou assim, só se eu conversei com ele por telepatia, Cajuru, porque eu nunca conversei com ele. Esse é o Wilder demais. Mas enfim, deixa ele para lá, fica tranquilo. Nós vamos a cada cidade goiana, semanalmente, de segunda a sexta, chegar lá, combinar a parceria com o prefeito, com os vereadores, com os secretários,
E vamos oferecer 9 equipes especializadas, todos os dias até 2027. Tratamento: saúde bucal, saúde visual para as crianças, saúde auditiva, aqui eu estou pensando só em crianças, entregando óculos em 40 minutos, a criança escolhe o óculos que ela quer, em 40 minutos fica pronto. Se precisar de cirurgia, ela vem para o Serof em Goiânia, eu tenho já a parceria com a UFG, que eu mando milhões todo ano para ela, para possibilitar cirurgias de cataratas, que todo sábado nós temos centenas de pessoas, sábado agora foi um sucesso. Você não tem noção da alegria que a pessoa tem quando ela acaba de fazer uma cirurgia de cataratas e um dia depois ela volta a enxergar. Ela chora. Isso que vale para mim. Pode falar mal de mim, mas você não vai ter como não reconhecer que eu fiz uma gestão onde eu salvei vidas. Inaugurei, reformei, ampliei hospitais. São 54 em 5 anos de mandato. Isso não é fácil você pensar em hospital. Eu penso, eu respiro hospital. E o Ronaldo Caiado sabe disso e reconhece. Essa é a diferença do Caiado. Então, nós vamos seguindo. As mulheres agora terão o tratamento de quê? Papa Nicolau, mamografia, tiroide e ultrassom. Então são 4. Com mais as crianças. Aí vem mais diabetes, autismo. Então nós vamos chegar a quase 10 equipes especializadas na cidade, na casa. Chama Saúde na Sua Casa. Não precisa ter meu nome, não. Eu não sou demagogo, como todo político faz. Tem político que dá um trator, ele põe um adesivo dele no trator. Vê se o Cajuru faz isso. Eu não faço. Se a cidade quiser reconhecer daqui a anos que eu que mandei para lá, reconheça. Só isso. Eu não vou à inauguração, eu vou depois de 3 meses que o que eu fiz para ver se está funcionando bem ou não. Ir no dia só e fazer graça e depois não ajudar no custeio, porque não adianta você mandar um dinheiro, ampliar, abrir uma obra, inaugurar uma obra e depois você não ajudar o prefeito com o custeio, que é o mais importante. Porque tende-se a quê? Tende-se aquela obra acabar, fechar. Quantos hospitais foram fechados em Goiás? Isso, graças a Deus, eu aprendi a não fazer. Aprendi com o Tancredo Neves, isso, lá atrás, que eu fui assessor de imprensa dele em 82 em Belo Horizonte. Então, essa é a grande novidade, que eu acho que na história do Brasil, nunca um parlamentar pensou em levar a saúde na casa da pessoa, pela dificuldade que ela tem, num estado como o nosso, em Goiás, 246 municípios. Como é que você sai de Posse? Como é que você sai, vamos lá, mais longe ainda, de Minas Sul? Como é que você sai de uma cidade a 300 quilômetros? Você sai de Quirinópolis. Não tem como você chegar aqui. Então a saúde vai chegar até essa pessoa. Esse era o meu sonho. O presidente Bolsonaro começou a me ajudar e agora o presidente Lula acabou de ampliar o que eu precisava, que era um valor bem maior, e eu consegui, graças a Deus. Muito bem, então vamos lá, curiosidade da bancada com Jorge Cajuru. Eu começo com o Rosenval, que começou agora no segundo bloco, o Camorim já vem participando desde o primeiro, então 1 minuto para perguntar, 2 minutos para o senador responder, a bola é com você, Rosenval. Senador Cajuru, a gente conversa muito com pessoas da área de saúde nesse programa. E eu entendo que o Brasil carece muito de trabalhar com estatísticas plausíveis que possam nortear os programas brasileiros. E os médicos não têm dúvida em dizer que um dos maiores problemas hoje no Brasil é o alcoolismo. O alcoolismo mata, o alcoolismo destrói famílias e por ser algo permitido por lei, não tem tido a atenção do Brasil para campanhas educativas e nem para o tratamento do alcoolismo. O senhor, como parlamentar, vê essa necessidade, enxerga isso também? Porque me parece que isso tem passado a largo dos analistas, dos ministros de saúde, etc. Por isso que eu falei que você é acima da média, Rosenval. Você me dá a oportunidade de, em primeira mão, trazer essa notícia. O Marcos Vinícius se lembra, você acha que não. O meu pai era alcoólatra. Eu não convivi com o papai vivia em sanatório em Araras, no interior de São Paulo, eu em Ribeirão Preto. Portanto, eu fiquei de 9 anos de idade até os 21 sem ver o meu pai. Só a mamãe, Dona Zezé Cajuru, que cuidava de mim, eu como filho único. Por isso que eu agradeci aqui ao Caiado, que vai colocar o nome do maior centro diabético do Brasil, que vai inaugurar nos próximos dias, ali ao lado do HGG, Dona Zezé Cajuru. Também o Hospital de Palmeiras de Goiás vai ter o nome da minha mãe. E eu não peço isso não, eles que fazem isso, tá? Eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Aí, eu fui até a ministra Nízia. Ela falou, Cajuru, você tem mais prestígio do que eu com o presidente Lula. Fala pro presidente que eu topo, mas eu preciso da autorização dele. Eu não fui no presidente Lula, eu fui no Alckmin primeiro, com a Dona Lu. Dona Lu Alckmin, que é uma mulher acima da média. Para falar sobre um centro que cuidasse totalmente do alcoolismo. Graças a Deus consegui. Posso inaugurar agora esse ano aqui em Goiânia. Avisei ao Jovair antes já.
que é assessor do prefeito Rogério Cruz. Eu tenho medo de mandar dinheiro para a prefeitura de Goiânia, porque o dinheiro acaba sendo desviado. Não é pelo Rogério Cruz, que eu gosto dele, mas ele é muito mal assessorado. E ele é assessorado por gente que é corrupta até na medula, até na essência, que rouba mesmo. Teve assessor dele que foi pego pelo lavador do carro com uma caixa enorme com R$500 mil. E agora veio outra denúncia de gente com dinheiro em casa. Não foi isso? O que aconteceu? Sim. Isso se tornou público. Então, portanto, aquilo que eu tinha falado um ano atrás se confirmou agora que eu não menti. E eu fico com medo de trazer agora. Eu posso inaugurar agora. Então eu prefiro inaugurar com um novo prefeito, uma nova prefeita de Goiânia, no ano que vem, já em fevereiro. Eu tenho dinheiro, eu tenho tudo guardado, tenho tudo pronto, tenho onde comprar os equipamentos. Fui em São Paulo conhecer a estrutura que tem lá. Eu fiz questão de ir lá, pessoalmente, com o senador astronauta Marcos Pontes, que copiou o Centro Diabético meu e agora o Instituto de Autismo também, e eu fui lá copiar isso que ele me levou para conhecer. Então essa é uma preocupação minha em função de papai, que depois que parou de beber, e ele parou de beber dizendo que era por orgulho a mim, ele falou: meu filho, eu nunca mais vou beber na minha vida, e nunca mais vou fumar. E nunca mais bebeu, e nunca mais fumou. Então papai me deixou uma herança extraordinária, a palavra, e eu aprendi com ele isso. Então pode ter certeza que isso que você acabou de falar, Goiânia vai ter, e talvez vai ser um dos melhores da América do Sul. Vamos lá, Marcelo Camorim. Curiosidades, então, 1 minuto para perguntar, 2 minutos para o nosso querido senador responder. Senador, poucas vezes se viu na Faria Lima um governador estampar as páginas dos jornais na Faria Lima. E na semana passada saiu uma pesquisa aonde o governador do estado de Goiás, ele está na frente de outros supostos direitistas, seja São Paulo, seja Minas e etc., como candidato em potencial à presidência da República. O senhor acredita que o estado de Goiás tem força suficiente econômica e política para lançar Ronaldo Caiado como presidente da República? 2 minutos para você, Cajuru. Camorim, você faz também outra pergunta absolutamente oportuna. Eu vou ser sincero, não é pela minha amizade de 35 anos com o Ronaldo Caiado, que já salvou a minha vida, é um irmão que eu tenho, e ele sabe que tudo que ele pede eu faço. Você pode perguntar, entrevistá-lo aqui, falar qual o parlamentar de Goiás que mais te atende. Ele fala isso em todo o interior, ele faz discurso. A questão aí não é Goiás. O estado de Goiás não tem a força de um Paraná para lançar e ter condições de vencer uma eleição presidencial. Primeiro, pela força do Lula, se ele continuar bem no governo, ele é imbatível na reeleição, esquece. Mas um segundo colocado com uma boa votação, ele passa a ser o segundo nome do país. Essa é a chance que o Ronaldo Caiado tem. Por quê? Porque nesse ponto ele é maior do que o estado de Goiás. Ele é reconhecido em todo o estado, em todo o Brasil. Eu sei porque ultimamente eu tenho conversado com governadores e senadores e quando fala o nome Caiado, a primeira coisa que vem na cabeça deles é segurança pública. Eu juro, como que o Caiado conseguiu fazer Goiás virar referência para o Brasil inteiro? Impressionante. Porque, gente, hoje a maior preocupação em qualquer eleição do país, isso quem me disse foi o ministro Lewandowski, é a segurança pública. Pode ter certeza, Rosenwald, disso. Não tem outra meta mais importante num planejamento de governo, aqui para Sandro Mabel, para Adriana Corsi, para Vanderlan, para quem quiser ser prefeito de Goiânia, do que falar em segurança pública. E você tem que respeitar o Caiado nisso. Daí a chance que ele tem. Ele tem sido sacaneado? Tem, né? Tem coisas que eu ouço falar sobre ele que eu fico revoltado, indignado, porque eu o conheço pessoalmente. Mas ele vai passar por cima de tudo, superar isso tudo, né? Tem um equilíbrio, também parar de ficar xingando o Lula toda hora. Isso não vai dar voto para ele. Ele tem que mostrar mais o que ele faz do que querer falar o que o outro não faz. E ele está começando a ser reconhecido onde ele não era, norte e nordeste do país. E isso para ele é fundamental. Muito bem, já que nós falamos de saúde, falamos de segurança e falamos principalmente de acesso para você cuidar do maior patrimônio da sua vida, que é a sua saúde, eu vou trazer um anjo acelerador, que é o Laboratório Núcleo. É isso mesmo, equipamentos de última geração, gente cuidando de gente, para você ter um exame confiável, para você e para o seu médico, com qualidade e agilidade, porque ninguém merece ter uma angústia, ficar esperando exames que às vezes não chegam. Tudo isso é Laboratório Núcleo, que cuida da sua saúde, da sua vida, da sua família e de todos os goianos. E agora tem uma grande novidade. Para você que não consegue pagar um plano de saúde, tem o Centro Médico Núcleo.
que facilita para você ter acesso aos melhores profissionais e inclusive aos exames laboratoriais. Inclusive tem combos, é a primeira vez que alguém inaugura um combo no sistema de saúde. Combo urológico, combo cardiológico e combo ginecológico. Tudo com exames de última geração e você cuidando da saúde como você merece. Então pensou na sua saúde? Laboratório Núcleo ou Centro Médico Núcleo, porque você merece. Vamos lá. É muito legal isso aí que nós estamos trazendo para a nossa audiência, porque o Brasil está em movimento. As pessoas às vezes não percebem. É necessário ter uma boa vontade com o Brasil. Então muitas vezes a gente fica fazendo comparações. O Marcelo Camorim vai trazer agora a Bússola Econômica e, por exemplo, a inflação dos Estados Unidos está muito maior do que se previa, maior do que a do Brasil. O Brasil hoje tem uma estabilidade que está sendo dita pelos economistas e inclusive por aqueles que dependem do mercado financeiro para criar ânimo para a população, que às vezes a gente não tem a visibilidade e as pessoas não ficam sabendo, e todo mundo está com o disco arranhado lá de trás ainda, politizando a economia ou polarizando entre A e B, sendo que nem Atlético Goianiense e Flamengo polarizaram. Uma festa bonita na torcida ontem no estádio vermelho e preto, com a presença do governador. É muito importante isso, o resgate de um governador participar dos eventos esportivos importantes na cidade, que me lembra ao nosso querido e saudoso Maguito Vilela, que não perdia um clássico. Ele era apaixonado por futebol, Maguito. Apaixonado por futebol. O Caiado agora ficou também. Ele assistiu um jogo do Vila Nova e ele ficou emocionado com a torcida do Vila Nova. Ele tem gostado. Ontem ele fez questão que eu fosse, eu falei, irmão, você me conhece e você me aceita como eu sou. Eu não tenho visão mais para ir num estádio de futebol em público, eu fico mal, eu fico deprimido. Então eu não vou por esse motivo. Outro motivo, você vai levar gente que eu não quero ver. Eu sou assim, eu só vou onde eu quero, só falo com quem eu quero, só faço o que eu quero. E tinha gente com ele lá, senador, que eu não quero nem falar o nome, que eu sou Gandhi. Eu aprendi com o nosso querido Gandhi. Pássaros e porcos não sentam na mesma mesa. Eu já estou voando. Muito bem. Então vamos lá. Marcelo Camorim, Bússola Econômica da semana. Pois é, Marcos Vinícius, na semana passada tivemos várias surpresas na economia, inclusive, novamente os economistas da Faria Lima erraram de novo com as projeções do Brasil com relação a vendas no varejo. A expectativa ela era menor e ela veio acima das expectativas na semana passada. E também na semana passada tivemos aí uma surpresa com relação à economia americana, porque ainda não se consegue conter a inflação por lá. E obviamente o Banco Central não vai baixar os juros enquanto a inflação não estiver dentro do parâmetro adequado. Mas para esta semana aqui, todos nós fomos surpreendidos, e o mercado também, com 300 mísseis que saíram do Irã para Israel. Isso vai tremer os mercados nessa semana, não há dúvida disso, principalmente com relação ao petróleo. Então essa grande expectativa desta semana no mercado internacional é com relação ao conflito no Oriente Médio. Mas aqui no Brasil vamos ter alguns indicadores. Sairá a prévia do Produto Interno Bruto, que é o IBC-BR, que é o indicador medido pelo Banco Central. Também nós vamos ter o IGP-10, que compõe a inflação no Brasil. Ele é divulgado pela Fundação Getúlio Vargas e começa a safra de balanços aqui no Brasil, que é a grande expectativa para saber como as empresas vão medir a sua lucratividade. E lá no mercado americano também já estão sendo publicados os balanços no mercado americano. Essa semana nós vamos ter BlackRock, que é um grande fundo de investimento americano, vamos ter o Citibank, vamos ter JP Morgan e muitos mais lá no mercado americano. E aqui no Brasil vamos ter Vale do Rio Doce, Açaí e outras mais que começam a publicar os seus balanços, mas a grande expectativa ainda vai ser essa semana no Oriente Médio com esse conflito. Muito bem, eu vou fazer uma sabatina aqui, eu vou deixar o Cajuru de fora, para a gente ver o tanto que às vezes a informação não chega como ela é, ou às vezes não chega nem de uma outra forma. Você sabe, então para Rosenval e Marcelo Camorim, só para nossa audiência, você sabe, ou vocês sabem, onde vai estar o presidente Lula a partir de amanhã? Rosenval, 10 segundos. À noite. A partir de amanhã, onde vai estar o presidente Lula? À noite deve estar com a Janja. Né? Onde vai estar o presidente Lula? Não me atentei. Pois é. Colômbia. Então, você não estaria na sabatina, mas já respondeu, porque é muito importante isso, a gente prestar atenção. Nós ficamos especialistas em ser
sabedores de tudo, mas a gente não presta atenção. Então, por exemplo, quem acompanhou o lançamento dos mísseis, dos drones iranianos em Israel, aquilo foi meticulosamente planejado num centro americano, com a anuência do centro americano iraniano, para que não houvesse um extrapolamento do processo. Era um recado, ou nós paramos com isso agora, ou nós vamos ter um ruído mundial. Então, ou seja, tanto Biden como o presidente do Irã sabiam que não tinha mais como conter essa estratégia de mandar um recado para Israel. Desde que não afetasse população civil, desde que não afetasse... Então tinha uma série de códigos. Mas isso a imprensa não publica, porque todo mundo quer fazer o sensacionalismo. Por outro lado, eu passei o final de semana todo, desde sexta-feira, fazendo reuniões de videochamada com a Colômbia, porque um grupo de líderes políticos próximos ao presidente Gustavo Petro me pedindo orientação e ajuda sobre o mercado do agronegócio no Brasil, porque na quarta-feira vai ter um fórum temático entre Colômbia e Brasil, com a participação do presidente Lula, que vai estar a partir de amanhã na Colômbia. Não saiu uma vírgula na imprensa brasileira, em lugar nenhum. Mas o frigorífico Minerva já está lá, porque ele colocou um pé. Na semana passada, se falou de uma novo índice de exportação de carne, e mostrou o presidente Lula dentro de um frigorífico falando que o que ele gostaria mesmo é de colocar todos os seus ministros para sair vendendo os produtos do Brasil mundo afora. Então, é esse comportamento da gente buscar um pouco mais de boa vontade com o Brasil, que a gente traz para o show da manhã, porque hoje a Colômbia seria o maior centro logístico para o Brasil, porque ele tem 2 oceanos, o país, está muito próximo dos Estados Unidos, o México, e poderia criar uma outra rota, Canal de Panamá, para exportação do país. Então isso deveria ser pauta obrigatória da economia para poder falar de um processo como esse. Então, um fórum temático sobre agronegócio. O Brasil tem 40 anos que investe nessa plataforma do agro, e a Colômbia poderia fazer em 10 o que o Brasil fez em 40, desde que use o modal brasileiro. Então, tudo isso, eu agora trago para você, meu querido senador, porque você conhece muito bem a agenda país, a agenda econômica do país, a agenda do presidente. Em 2 minutos, esse é um momento importante de se criar um diálogo internacional e que a nossa imprensa brasileira, que gosta tanto de um sensacionalismo midiático, pudesse fazer como você está fazendo, ter um diálogo mais aberto com a população e trazer informações que possam ser relevantes para o mercado. 2 minutos para você. O que você acabou de colocar, fenômeno Marcos Vinícius, seria importante que a gente estivesse em rede nacional na hora do Jornal Nacional. Mais importante do que as notícias do Bonner e da Renata, que eu usamos. Nada contra os dois, eu os amo. Por quê? Porque, gente, eu, Cajuru, não tenho relação com ele, nem quero ter, prefiro ficar bem distante dele, nunca o vi e nem quero vê-lo. O tal do empresário Joesley, que você citou da semana passada, o presidente Lula lá com ele. Aí a imprensa vem, o que ela faz? Ela quer só bater. Ela está esquecendo que quem chega a presidente da República não pode ter uma má relação com um homem goiano que hoje é dono de 60% do produto mundial. Para quem é ignorante não sabe disso. Porque a ignorância é a maior multinacional do mundo. Especialmente jornalista, tem muito jornalista ignorante, Roosevelt sabe disso. O cara não tem noção. Então como é que o presidente vai brigar com um homem desse que pode proporcionar isto a ele, certo? E ele pode investir em um homem como esse, assim como o Zé Garrote da Super Frango, que exporta para mais de 150 países do exterior, né? Que é aqui de Itaberaí para o mundo. Então o presidente Lula, essa é a diferença dele. E ele sabe se relacionar, mesmo tendo que manter uma distância quando se trata de negócio. O que o Michel Temer não soube fazer e acabou se desgastando. Então, em resumo, é isso. Se a gente não pensar no que o Brasil representa lá fora, no que o Brasil pode melhorar economicamente, socialmente, em todos os segmentos, se ele respeitar o mundo e saber chegar em cada lugar e ser respeitado e saber ser acompanhado, às vezes até por um empresário que não é bem quisto, não é bem visto pela imprensa, pela parte dela, pela parte da sociedade, então
para concluir, aquela frase que vale para mim, que eu aprendi com Vinícius de Moraes, no restaurante Fiorentina, no Rio de Janeiro, no Leme, junto com o nosso amigo, que você tanto conhece, o Rosenval, o músico Ivan Lins, que me apresentou antes de morrer, o Vinícius de Moraes. Quando as pessoas têm mais virtudes do que defeitos, fique com as virtudes dela, ponto. Então eu volto no mantra do meu querido Cury. Saiba elogiar, saiba surpreender, porque as pessoas têm muito a dar. Eu vou para um break dos Anjos Aceleradores e no terceiro bloco eu vou dar 5 minutos para o nosso senador falar tudo que ele ainda não falou, mas quer falar, e a nossa audiência quer escutar, já que ele não tem papa na língua. Então, eu fecho esse bloco, você já sabe, você tem que conhecer, descobrir um novo jeito real de viver. Condomínio Quinta das Araras. Depois dele, os outros são os outros. 100 mil metros quadrados de natureza, 50 mil metros quadrados de infraestrutura de lazer, esporte, entretenimento e 2 lagos contemplativos para você. É a comodidade da cidade com a vida cercada de natureza, porque tudo isso está a 19 minutos do Shopping Flamboyant. Condomínio Quinta das Araras, um novo jeito real de viver. Acelere e vá conhecer, porque 80% foi vendido no pré-lançamento. Então, quer saber mais? www.condomínioquintadasararas.com.br. Um empreendimento do Grupo Real, com participação especial do Grupo Pressoto. E tem a TL Ponto para você que é mais apressado ou que você que está conectado com o mundo. Condomínio Quinta das Araras, depois dele, os outros são os outros. Vamos para um pam e a gente já volta com Show da Manhã, papo de segunda, notícias de primeira com Jorge Cajuru. Então, fique conectado aí. Se você perdeu algum detalhe do programa, assiste de novo. Para assistir o Show da Manhã na íntegra, acesse no YouTube @Jovem Pan Goiania e Caldas Novas. No autocuidado e criar um caminho para se tornar a sua melhor versão. Para isso, a gente precisa encontrar uma carreira que nos dê prazer. E essa carreira que nos dê prazer, ela se baseia no encontro de um propósito. E encontrar o seu propósito envolve você descobrir o que você é bom em fazer, o que você ama fazer, o que o mundo precisa que você faça e o que as pessoas estão dispostas a pagar para que você faça. Quando você encontra isso, você se torna uma pessoa e um profissional insubstituível, porque você é a sua marca no mundo. E mesmo que as pessoas tentam te copiar, eles não conseguem, porque você encontra um ponto de equilíbrio da sua melhor versão. E você para de competir com o externo e começa a competir com você mesmo, se fazendo um compromisso de ser pelo menos 1% melhor por dia. Se você se comprometer com você de ser melhor hoje do que você foi melhor ontem, com certeza você vai ser uma pessoa digna de ser lembrada e vai deixar um legado. Então, encontrar uma carreira com propósito faz parte do nosso autocuidado. Porque não adianta a gente ter um corpo maravilhoso se a gente não está feliz na nossa carreira profissional. Assim como não adianta a gente ter uma mente tranquila se você não se sente realizado ou útil. Então, a nossa carreira faz parte do autocuidado e eu estou aqui para te convidar a conhecer o nosso produto Prazer no Autocuidado, 8 passos para alcançar o clímax, onde a gente reúne saber e te entrega de uma maneira sintetizada para você se tornar um ser humano integral e autorrealizado. Você quer um caminho para te ajudar a descobrir o seu propósito? Você precisa identificar o que você é bom em fazer, o que você ama fazer, o que o mundo precisa que você faça e o que as pessoas estão dispostas a te pagar para que você faça. Quando você encontra isso, você reúne a sua paixão, a sua missão, a sua vocação e transforma na sua profissão. Então, esse é o caminho. A gente precisa fazer essa equação funcionar e encontrar o ponto de equilíbrio disso. Quando você encontrar, você vai estar dentro do seu propósito. Zoto trazem até você Quinta das Araras. Seu novo jeito real de viver, com mais de 50 mil metros quadrados de lazer. Piscina com borda infinita e vista para o lago, quadras esportivas e entretenimento para todas as idades. E para chegadas e saídas em grande estilo, a exclusividade de um heliponto.
Quinta das Araras. Acesse condomínio quintadasararas.com.br e saiba mais. Curso superior é primeiro lugar nos seus objetivos. Então vem para a Integra, com mais de 20 cursos presenciais e à distância para você escolher. A Faculdade Integra ainda garante a melhor infraestrutura para você estudar em Caldas Novas. Acesse faculdadeintegra.edu.br ou ligue 64 99 281 9175. Se inscreva no vestibular 2024 e prepare-se para estar em alta. Show da manhã, Jovem Pan, primeiríssima rádio revista, 15 de abril, segunda-feira, abrindo a semana, papo de segunda, notícia de primeira e a presença do senador Jorge Cajuru. Lembrando que a chamada que sacudiu, igual o gol do Flamengo ontem no Serra Dourada, é o senador que sempre coloca Goiás e o Brasil em primeiro lugar. E o senador que sempre respeita o seu patrão, o eleitor e o povo brasileiro. Então, já que você tem esses predicados e adjetivos, 5 minutos para você falar o que ainda não falou, mas quer falar, e a nossa audiência que quer escutar. Jorge Cajuru, a fala é sua. Bem, a vocês três, a esse tripé raro de comunicação, eu começo dando uma satisfação para todos os 246 municípios goianos, depois de tudo que eu vi, que aprendi nesses 7 anos na vida pública com os maiores homens públicos deste país. Nós temos eleições municipais agora, em outubro. Você fala que eu tenho esse costume de respeitar o meu patrão, meu único patrão, minha única Vossa Excelência. Eu tenho que respeitá-lo, mas não em tudo. Às vezes ele tem uma opinião, eu discordo dele. Agora, tem coisas que eu preciso aceitar e não discutir. Aqui em Goiânia tem eleição municipal. Cada um me fala uma coisa, Rosenval, Marcos Vinícius, Comarim. Na rua, você vai no restaurante? Não, Cajuru, eu prefiro fulano. Não, Cajuru, eu quero a fulana. Não, Cajuru. Então, o que eu vou fazer? Eu vou respeitar o que a população de cada cidade goiana decidir sobre o seu prefeito, o seu vereador. Eu só peço, escolha bem, saiba escolher, não erre, porque amanhã você não pode dizer e alegar que você foi enganado. Não. Você foi culpado, porque você escolheu. Então, não culpe ninguém, culpe a você mesmo. Saiba escolher. Eu não vou pedir voto a você, de forma alguma. Claro que eu tenho uma relação via governo Lula com a Adriana Corse, por tudo que ela representa, pela história dela, mas eu também não posso falar mal do Sandro Mabel como empreendedor. Não posso falar mal do Vanderlan também como empreendedor. Então, eu vou respeitar o direito de cada um. Não vou tirar foto com ninguém, porque tá o dia inteiro todo mundo lá em Brasília e aqui querendo uma foto minha para dizer eu sou o candidato do Cajuru, porque às vezes chega uma pessoa para tirar foto comigo, eu nem sei quem é. Amanhã, e se essa pessoa for de ficha suja? Eu avalizei sem saber? Então hoje você tem que tomar cuidado até na foto. Claro que quem eu conheço do ponto de vista íntegro, eu tiro foto na hora que ele quiser. Agora não nesse momento. Então, para mim, é o melhor, é respeitar a decisão de cada cidadão, especialmente em Goiânia, que o Marcos Vinícius é autor daquela frase histórica, a Goiânia que a gente quer. Então você saiba copiar para você mesmo e seguir essa frase. A Goiânia que você quer. Quem pode representá-la melhor para você? E não erre, porque Goiânia não merece continuar errando em gestões desastrosas. Era isso, diminuir até menos do que 5 minutos que eu queria falar, porque até agora ninguém me deu essa chance. E eu não aguento ser procurado o dia todo. São 600 telefonemas por dia que eu recebo. Eu começo às 6 da manhã, paro 1h da madrugada. E com cada um eu tenho que avisar. Então agora, com a audiência da Jovem Pan, em todo o estado de Goiás e mundo inteiro pela internet, pelas redes sociais, eu creio que a maioria está sabendo. Por gentileza, me poupe nesse assunto e eu vou respeitar o eleitor de cada cidade goiana. Aquele que foi eleito, no dia seguinte terá a visita do Cajuru para dizer a ele: estou à sua disposição. Vou fazer pela sua cidade o que você pode ter certeza ninguém nunca fez. E vou torcer para uma boa gestão sua. Vereador, a mesma coisa. É isso que eu vou fazer. É assim que eu vou agir. Não vou brigar com ninguém, não vou criticar nenhum candidato de forma alguma. Vou deixar, repito, a população decidir. Eu acho que essa é a melhor maneira de você respeitar quem te elegeu.
E muito bem, você tem inclusive uma frase para estimular cada pré-candidato ou cada prefeito que vai para a reeleição, que aquele que ganhar, que realmente possa cumprir com a sua jornada e proposta, vai ter todo o apoio do senador Jorge Cajuru com as verbas, com as emendas, porque é muito mais fácil você fazer uma nova parceria com quem está eleito do que entrar numa turbulência pré-eleitoral onde vai contrariar todo mundo. Então o senador da República, acredito que ele tem que ter uma visão, assim como a sua, de que ele estar ali não para criar um curral eleitoral, como se fala lá no interior, mas para poder estimular um bom debate e que ganhe o melhor. E aquele que ganhar vai ter o apoio do senador para poder agilizar todas as suas promessas de eleição. Então fica aí o recado claro do senador Jorge Cajuru. Vamos lá, Marcelo Camorim. Mais uma curiosidade com o senador Jorge Cajuru, 1 minuto para perguntar, 2 para responder. Senador, eu tenho várias perguntas para o senhor, mas eu vou optar pela mais picante. O senhor sabe muito bem, o senhor vem do esporte, jogo é jogo, treino é treino. E o senhor deve conhecer vários colegas parlamentares, deputados estaduais, federais, senadores, que destinam verbas para os municípios e para o estado e a sociedade não consegue enxergar isso. Ela vai na televisão, vê que tem criança esperando 10 horas na fila. Isso causa indignação à sociedade. O senhor não acha que essa insatisfação da sociedade com os políticos é que o parlamentar destina o dinheiro e a sociedade não enxerga aonde vai esse dinheiro? Não está faltando esse compliance que o senhor já comentou no primeiro bloco, mas de todos os representantes políticos do estado de Goiás? Bom, mais uma pergunta oportuna, só poderia esperar, e mais uma bomba para vocês, que vocês não sabem. E isso foi elogiado na tribuna pelo Espiridião Amin, senador decano catarinense. O que eu fiz, o que eu criei? Uma relação com 12 deputados estaduais goianos, com deputados federais, da seguinte forma: eu mando anualmente para eles, em média, de 3 a 5 milhões de emendas, e eles escolhem as cidades que eles querem, a destinação que eles querem, e eles me mandam, em média, $500 mil cada um, e eu também escolho para onde vai, para o que eu quero. Para autismo, para a instituição Goiânia, nós temos 3 institutos de autismo agora, bancados por mim, porque eu também faço essa parceria com esses deputados. E o que eu pedi a eles, federal, estadual, seja quem for, falei, olha, vamos criar uma equipe que vai fiscalizar, do bom sentido, o que cada prefeito fala sobre as nossas ações. Então a gente cobra do prefeito, dos secretários, dos vereadores, que nas suas redes sociais, nas cidades, eles informem a parceria com o senador Cajuru e o que o deputado estadual destinou para aquela cidade, graças à emenda que o senador conseguiu. Eu faço o mesmo com eles. Ou seja, é uma troca, é uma relação de mão dupla e não de mão única. Isso tem sido um sucesso. Cada dia vem um. Agora veio a Bia, deputada estadual do PT, querendo ser minha parceira, já iniciamos a parceria. Eu não vejo quem é, entendeu? Não tem. O Cajuru é inimigo do Gaia. Não tenho nada contra o Gaia. Se o Gaia quisesse ser meu parceiro, seria bom para ele. Porque ele não consegue trazer nada para Goiás. Porque ele só xinga o Lula. Ele é inimigo do Lula. Né? Então, eu quero ter parceria com quem quiser. E a gente tem que fazer o quê? A cidade precisa saber. A gente divide os custos disso, né? E vai nas cidades mostrar à população. Isso sim que tem que acontecer. É uma prestação de serviços e uma transparência e uma comunicação direta com cada cidade, cada prefeito, cada secretário, cada vereador. Isso está dando certo, nunca ninguém fez e eu tenho o prazer de fazer isso. Claro que a minha obrigação é mandar muito mais do que o deputado estadual manda para mim. O Bruno Peixoto, que é meu amigo e meu irmão, está encantado com essa parceria. Porque o que acontece, exemplo, Corumbá de Goiás, de repente, não sei se vocês tomaram conhecimento, 3 pontes caíram na cidade. 3, numa sexta-feira, 3h30 da tarde. Me liga o prefeito Chico Vaca e o Bruno Peixoto, os dois desesperados. Falei, me dá um minuto. Liguei para o ministro Valdez, que é meu amigo pessoal. Ele e a esposa dele é a Marília. Jantam na minha casa e eu na casa deles. Cajuru, dá um tempo que eu te informo. Dali meia hora me liga o prefeito Chico Vaca. Cajuru, o pessoal já está aqui, resolvendo. Arrumamos as 3 pontes. Entendeu? Então é isso que tem que acontecer entre o parlamentar e a cidade. O que eu pedi para o Chico? Chico, informa a cidade, então, como que você conseguiu isso em meia hora? Porque a ponte principal acabava com a entrada na cidade e com a saída da cidade. Tinha que ser uma coisa urgente. Então isso que eu consegui. Isso você pode ligar para todos os prefeitos que me ligam 11h30 da noite. É o meu modo de trabalhar
E é assim que a gente vai, num trabalho de formiguinha, avisando a todos. Deveria ser esse um papel da imprensa, infelizmente a maioria dela não faz. Muito bem, Rosival. Curiosidades com o Jorge Cajuru, 1 minuto para perguntar, 2 minutos para responder. O senhor já me respondeu antecipadamente uma pergunta que não citou o nome do Gaia, e deve ter sido porque tem muito candidato, mas... Não citei, não tem nada contra ele. Se ele for prefeito, ele vai ter meu apoio total. Ele tem que só ter mais juízo, só isso. Parar de brigar com os outros, xingar todo mundo. Né? Mas, Cajuru, desde o tempo da Rádio Caia, e antes disso, eu sempre disse o seguinte, que a despeito de ter muitos partidos políticos no Brasil registrados, eu acho que são 32 ou 33, não me lembro mais. 35, olha o tanto que são. Só existem 2, na realidade. Os que estão no poder e não querem sair, e os que estão fora do poder e querem entrar. Eu quero saber do senador se esta minha fala, que eu falo isso há décadas, se ela se consubstancia em verdadeira ali no Congresso, ou se realmente a coisa da ideologia é para valer. Lembra de Cazuza, né? Evidente. Você que gosta de música e boa música. Porque existe o meu gosto e o mau gosto, como dizia Carlos Imperial, né? Naquela música ele falava, ideologia, eu quero uma para viver. Então na política não existe ideologia. Existe um jogo, existe um negócio. Só tem 2 lados, você tem toda a razão. Junto com esses 2 lados, se aproxima todo tipo de gente. Gente que fala que é centrão, gente que fala que é simpático à direita, que é simpático à esquerda. Não tem nada disso. Quem se aproxima é só para fazer parte do poder. O Brasil, infelizmente, não tem mais um Ulisses Guimarães presidente da Câmara, que para aprovar um belo projeto de um governo, ele não pedia nada em troca. Hoje não, hoje é negócio. Hoje aquela frase do Milor Fernandes, ela cabe na política brasileira como luva. Qual que era a frase dele no livro Bíblia do Caos, Milor Definitivo? O dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo. Hoje, se Jesus Cristo descer e resolver ser presidente da República, ele, infelizmente, vai virar corruptor. Porque ele, para ter aprovação no Congresso, ele vai precisar de comprar alguém. O que é comprar alguém? É dar cargo, é dar dinheiro extra, verba extra orçamentária, é dar alguma coisa. Infelizmente o mundo hoje, as pessoas não entendem essa minha palavra, não é mais como os avós falavam, não existe almoço de graça. Hoje nem Jesus Cristo é de graça. Porque há certos segmentos da igreja que para você chegar a Jesus Cristo, você tem que pagá-los. Não para a igreja, pagá-los para eles ficarem ricos. Eu não estou falando aqui de Edir Macedo, que eu tenho boa relação, tantos outros que eu tenho, o apóstolo César, Assembleia de Deus. Eu falo de um Malafaia da vida. Esse Malafaia ficou milionário como? Vendendo a palavra de Deus, ponto final. Então hoje nem Jesus Cristo é de graça. Muito bem, não sem papa nas línguas e esclarecendo fatos, eu vou trazer um anjo acelerador, porque viver é essencial. Ninguém tem dúvida disso, né? Ou seja, qual é a grande missão do ser humano na vida? Viver. Viver é essencial. E viver é essencial, um novo jeito de viver traz um novo jeito de morar. Você tem que conhecer um novo lançamento da GPL Incorporadora. É aqui na Nova Suíça, um bairro que guarda toda a essência da nossa cidade, ainda com muita arborização, ruas tranquilas, padarias que em São Paulo é um sucesso, que nós temos a Maná. Então toda essa vizinhança faz parte dessa viagem maravilhosa no maravilhoso mundo, o Trip World Home. Eu só tomo café lá. Ai, que maravilha. É um embarque para a qualidade de vida. São apartamentos de 66 a 110 metros quadrados, inclusive com penthouse. E cada ambiente é decorado com um cartão postal daquele lugar que você sempre foi, ou sonhou, ou quer ir. Tudo isso é Trip World Home, porque viver é essencial. Quer saber mais? @GPL Incorporadora. Cajuru, pra gente finalizar, eu estou pensando aqui em 2 temas. Primeiro, já que você trouxe Jesus, Jesus foi muito camarada com nós dois. Porque como nós nos conhecemos em 97 e já fizemos um ruído danado a partir do momento que nós nos conhecemos, você falou que em 82 você estava assessorando o nosso querido saudoso Tancredo Neves. E foi o ano que eu cheguei em Belo Horizonte, na Setembro Propaganda, que fazia a campanha do Tancredo Neves para governador. Exato. E felizmente Jesus não quis que a gente se conhecesse naquele momento, porque senão às vezes a gente não estaria aqui.
A gente ia fazer um ruído danado em BH. Tancredo teria ganho a eleição. Não, ele ganhou em 82. Não, depois ele perdeu para o Eliseu, né? Em 87 você falou isso, né? Não. 82. Copa do Mundo da Espanha. 82. 87 é outro departamento. 82. Então, no final do primeiro ano de governo, já em 83, que ele tomou posse, primeiro, o Tancredo todo mundo deveria conhecer essa frase, porque quando ele ganhou a eleição, a gente estava vindo do regime militar. Foi a primeira eleição para governador depois da ditadura. A Praça da Liberdade, o nome da Praça da Liberdade já é um ícone. Mas o Palácio da Liberdade, que fica na Praça da Liberdade, ele era todo cercado de grades. E antes dele tomar posse, ele pediu para que fosse retirado todas as grades do Palácio da Liberdade, na Praça da Liberdade. E o primeiro discurso dele, ele abriu o balcão, que é aquele terraço que tinha lá no Palácio, que tem até hoje, e falou para o público: mineiros, o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. E a partir dali começou uma nova etapa de Minas Gerais. E no final do seu primeiro ano de mandato, em 83, eu fui escalado para fazer o programa de prestação de conta dele, que veiculava sempre na televisão, um horário mais generoso. E eu estava gravando com ele, assim como nós dois estamos aqui, um pouco mais distante, e chamei meu produtor e falei: vá ali e arruma a gravata do Tancredo. Tá torta. Ele falou: Marcos, tá torta para que lado? Eu falei: como é que o senhor ouviu, governador? Ele falou: por que você acha que eu tenho essas duas orelhas de topogijo? Ah? Eu falei: tão baixinho, mas tá torta para que lado, Marcos? Eu falei: pro lado esquerdo. Ele falou: então não mexe. É o curso da história. Então, um cara para falar de uma forma tão especial o que aconteceu no Brasil através de uma gravata torta, a gente tem que tirar o chapéu. Assim como a gente tem que tirar o chapéu para um Ulisses e para o próprio Sarney, que muita gente não entendeu a importância do Sarney até hoje, e até hoje ele é um mentor dentro do Senado e dentro do Congresso. A maioria conversa tudo com ele. Tudo com ele. E pede conselho para ele. Ele era um grande conselheiro dos parlamentares. Então, em cima disso, eu gostaria de trazer aqui, só para a gente fechar o programa de hoje, eu volto no tema do primeiro bloco, diálogo. Então, ou seja, ideologia, eu quero uma para viver, já que você trouxe. Tem um Instituto Unidos Brasil em Brasília, que é uma iniciativa de 2 empresários que montou uma superestrutura para assessorar a Frente Parlamentar Brasileira e dialogar a classe empresarial com os parlamentares. Eu assisti uma dessas reuniões com o Márcio França, né, o ministro para pequena e média empresa. E agora, por causa do meu projeto do empreendedorismo. Do empreendedorismo, exatamente. E aí eu vi sentado parlamentares do PT, parlamentares do PL, parlamentares do Centrão, inclusive a Rosângela Moro, a esposa do senador hoje Moro, em um diálogo tão democrático e tão construtivo, porque não tinha holofote. Inclusive eu escutei um diálogo entre o representante do PT e da Rosângela Moro, e ela falando para o Márcio: Márcio, tem que parabenizar a iniciativa de um governo desse, que tem um ministro como você, trazendo à luz um problema que é importantíssimo para o Brasil, que é a legalização do empreendedorismo que está no informal. E outra coisa, como é que eu faço para te ajudar? Que é diferente do que o sensacionalismo midiático depressivo coloca aqui fora. Como se todo mundo fosse inimigo de todo mundo. E aí você colocou muito bem, apesar de ser um grande negócio, tem pessoas que têm preocupação com o Brasil e tem um diálogo construtivo para o nosso país. Percepção e realidade, 2 minutos para você. Bom, eu entendi bem a sua colocação, pelo menos em função do conteúdo do que ela representa para quaisquer classes. Você, quando cita o Tancredo, primeiro ele me ensinou, Cajuru, para discordar de um colega seu, você não precisa desqualificá-lo. Discorda dele, ponto. Isso foi difícil para eu aprender, mas aprendi, graças a Deus, né? Segundo, você falou de homens nacionais, Ulisses, Tancredo. Goiás tem. Se estivessem vivos Henrique Santilo e Iris Rezende, você acha que eu ia deixar de ouvi-los? Nunca. Jamais. O Henrique Santilo é um homem que morreu pobre primeiro, né? Com a dignidade dele, né? O Iris Rezende não morreu pobre, mas morreu com uma história, deixou.
e sabia orientar como ninguém, e o Henrique da mesma forma. Então nós temos que, primeiro, mostrar isso ao Brasil, que você não vai chegar a lugar nenhum se você não souber reconhecer o valor de pessoas que lá atrás deixaram esse Brasil que aí está, que é maravilhoso, que é a 7ª potência do mundo, né? Que pode crescer muito mais. Nós tivemos um Juscelino Kubitschek, nós tivemos no Senado Federal um Mário Covas, um Franco Montoro, um Paulo Brossard, né? Um Pedro Simão, um Álvaro Dias. Tudo isso significa o quê? Aprendizado. Agora, quanto à palavra empreendedorismo, o presidente Lula e o Márcio França escolheram o Cajuru para ser o presidente da subcomissão que aumentasse o poder do ministro Márcio França e não só deixá-lo cuidando de pequenas e médias empresas. Você imagina o tanto que isso representou para o ministério dele? Ele sabia que antes ele ia virar quase que um office boy de luxo do governo. Hoje ele é um dos ministros mais procurados, porque ele tem essa visão e sabe com quem conversar. Márcio França toda semana janta com José Sarney para falar sobre empreendedorismo, correto? Então, se você não pensar nesse item, né, nesse quesito, você não vai a lugar nenhum. Essa palavra na imprensa, ela quase não é nem usada, né, nem escrita. Só uns grandes editorialistas, um Hélio Gaspari, né, essas exceções que tem, um Bernardo Melo, que hoje o Brasil não tem mais grandes editorialistas, como um Clóvis Rossi, como um Coni, como um Paulo Francis, seja da direita e da esquerda, que eu contei dos dois lados, né? Hoje o Brasil não tem, como infelizmente o Goiás também não tem, né? Muito bem, então vamos lá, percepção do programa, começa com você, Marcelo Camorim, 1 minuto para você. Olha, Marcos, realmente sempre quando o senador aqui nos presenteia com a sua presença, muito esclarecedoras e eu particularmente fiquei muito satisfeito, não só eu, toda a audiência, com relação à transparência e o compliance que o senhor colocou muito bem aqui sobre as verbas, porque a sociedade realmente tem dificuldade de enxergar isso. Então acho que foi muito esclarecedor e a sociedade, obviamente, e toda a audiência ganhou com a presença do senador aqui no programa. Você, Rosenval, percepção do programa? Com certeza o Cajuru toca em pontos cruciais. Eu acho que o principal deles é o que você falou, Marcos Sinistro, que é o diálogo, não é? Você veja bem, a capacidade de dialogar. Eu vejo hoje alguns colegas da imprensa que não têm fontes, porque eles consideram certas fontes dispensáveis. Estava pensando aqui, Cajuru, quem hoje é um expoente que tem muita experiência, que vale a pena conversar? O Irapuã Costa Júnior. Sim. Que a pessoa fala, não, mas o Irapuã, isso ou aquilo. Quer dizer, não há isso na fonte. Eu vou procurá-lo, inclusive. Inclusive, eu entendo isso, que nós temos que procurar pessoas que viveram a história, que tem coisa para contar. Você fica perto de um Marcos Sinistro, por exemplo, que já passou por tantas campanhas e tantas coisas. Ele é o presidente da Colômbia. Não, você veja, eu ligo pro Marcos Sinistro e sou uma pessoa que tem fontes boas e qualificadas para trocar informação com ele e grande parte das vezes não pense assim porque é assado. Quando ele me fala, eu presto atenção porque ele tem uma história vivida. Claro. Então acho que falta-nos agora, para arrematar, essa capacidade de ouvir o outro e principalmente aquele outro que não concorda conosco. Então o Cajuru tem essa pegada sempre de saber ouvir e quando fala como uma marreta. Nem tanto. É a delicadeza de um martelo, ou de uma boa martelada, mas é o Jorge Cajuru. Ex-martelo. Agora é paz e amor. Não, é paz e amor. Jorge Cajuru, 1 minuto para você despedir, mandar beijo para a audiência ou falar o que você ainda não falou em 1 minuto para você. Bom, eu repito que a cada dia que passa, Marcos Vinícius, Fenômeno, Rosenval, Camorim, um tripé de ouro da comunicação em todo o Brasil, graças a Deus aqui em Goiás, pela Jovem Pan, que quando digo que li mais do que eu vivi, e mamãe com 7 anos ao invés de roupa me dava livro, eu li Dostoiévski, eu li Trotsky, eu li O Capital em uma semana, porque mamãe tinha esse prazer de me dar livros, a dona Zezé Cajuru. Eu fui aprendendo e cada dia na classe política, na vida política, eu entendo que além do diálogo, você precisa exercer a seguinte frase: se você não puder amar o próximo, que pelo menos você não o prejudique. Já vai ser um bem que você vai fazer para a sociedade. E pensar em amar é significar o quê? Valorizar as pessoas que gostam de você.
que telefonam para saber da sua saúde, da sua visão, se está tudo bem, se você pode jantar, se você pode almoçar no final de semana. Para que você ficar lembrando de pessoas que te criticam por criticar, né? Que não tem nenhum respeito por ti, que desejam a sua cegueira, desejam a sua morte. Eu vou me preocupar com essas pessoas? Não, eu quero que Deus cuide delas. Quero que sejam felizes, mas eu não vou me incomodar com elas. Eu não vou ler pessoas que se comportam dessa forma. Eu tenho tanta coisa melhor para ler, tanta coisa melhor para ouvir. Então é isso. E a música, gente? A música te aproxima de Deus. Então, quando você estiver chateado com alguma coisa, por favor, vá pro canto com a sua esposa, com a sua amada, com seu filho, com seu neto, ouça uma música, coloca lá alguém para cantar, alguém que você gosta, que a tua vida vai melhorar. E é isso que vale a pena. E aí o Zeca Pagodinho tem toda a razão. Muito bem, eu vou mandar um recado, que é o mantra do Cury, que resume um pouco do que nós estamos falando aqui. A melhor atitude é surpreender, elogiar, mostrar os valores do outro. E num segundo momento, se você fez tudo isso, você pode até ajudá-lo a corrigir suas pequenas falhas. Mas não coloque as falhas em primeiro lugar. Coloque a virtude em primeiro lugar. E eu quero dizer isso porque muitas vezes as pessoas têm uma falta de informação e uma má vontade. Então, quando se fala, por exemplo, em Brasil, o Brasil não existe a partir de 2018, nem a partir de 2002, nem a partir de 98. O Brasil existe desde o momento que nós estabelecemos aqui, por um acaso ou por uma má informação da imprensa mundial, que nós fomos descobertos por acaso, porque os caras iam para outro lugar e descobriram aqui, às vezes não é verdade. Porque era a logística do mundo global, as pessoas estavam querendo conhecer o globo. E o Brasil existe desde 1500. Então, não adianta querer fazer com que esse país seja o resultado de uma polarização entre dois ex-presidentes ou de um presidente. É um povo brasileiro que tem mais de 215 milhões de pessoas que são apaixonados por esse país e que hoje é uma referência mundial. A mesma coisa é quando eu cito a Colômbia. Tem gente que só lembra da Colômbia como se a Colômbia fosse o território do Pablo Escobar. Exato. E a Colômbia, hoje, para aqueles que não sabem, é banhada por 2 oceanos. É o maior centro logístico da América Latina, porque alcança todo o território da América Latina numa velocidade e num percurso que chama-se de custo-benefício. E tem uma cultura, como a de Gabriel Garcia Marques, como de cientista. Que eu li com 10 anos. Então, é importante a gente abrir a cabeça, assim como fala, não, mas Goiás não tem relevância para ter um candidato à presidência da República. Vamos lembrar, o momento atual de Goiás é muito melhor do que foi o momento da Alagoas em 1989. Vero. E um alagoano se tornou presidente da República. Porque houve primeiro uma motivação das pessoas do seu estado. Então, todo goianiense, todo goiano, antes de criticar, tinha que falar, nós podemos ter um representante no cenário nacional e é o atual governador, qual o problema? O Collor foi inteligente, através da sua assessoria estratégica do Vox Populi, falou, então vamos casar com Minas Gerais, que é um estado tradicionalmente político, e foi lá que nasceu o PRN, o Partido da Renovação Nacional, que deu o trampolim para o Collor chegar à presidência da República. Então, se Goiás ainda não tem a relevância eleitoral, nós podemos somar a Minas, nós podemos somar ao Mato Grosso, nós podemos somar ao Tocantins e ao Piauí, que nós vamos ter uma relevância com um representante que está acima da média do momento de todos os outros governantes desse estado. Então, não é só Goiás que ganharia, era o Brasil e todos esses estados juntos que passaria a ter um nível de PIB, índice de PIB eleitoral que vai fazer uma grande diferença. Então é hora da gente poder escrever uma história dentro do ponto de vista que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Mas tenha mais boa vontade com o Brasil. Quero agradecer muito a presença. Só rapidinho. Diga, meu querido. Que você falou do Collor. Bate no Collor, xinga o Collor, mas esqueça de uma virtude dele. Ele escolheu quem? Um mineiro, Itamar Franco, que foi o maior presente que o Brasil teve até hoje.
Perfeito? Perfeito. Quer dizer, então você tem que saber enxergar as virtudes das pessoas, mesmo que você não goste delas. E mesmo que elas equivoquem. Claro. E na vida, gente, vale a pena a alegria. O Martim da Vila nos ensinou, né? Canta, canta, minha gente, que a vida vai melhorar. E deixa a tristeza pra lá. E uma sugestão para vocês e para todos que estão nos acompanhando. Por favor, são 3 episódios. Assistam Segredos Azuis, um documentário fantástico que mostra a longevidade, como chegar aos 100 anos. Entre as causas, sabe qual é que está? O sorriso. Viva sorrindo. É por isso que nós somos ativistas da felicidade. Exatamente. É um programa, é o que representa o show da manhã. Dizendo isso, eu termino o programa, porque eu estourei o tempo, mas tudo vale a pena quando a alma não é pequena, como diz nosso amigo Fernando Pessoa. E eu quero agradecer muito a presença do senador Jorge Cajuru, agradecer a participação especial do meu querido Marcelo Camorim da Faria Lima, Rosenval Ferreira, agradecer essa audiência maravilhosa que faz com que o show da manhã seja referência e a Jovem Pan líder em audiência. Então, dizendo isso, eu trago o mantra da Líder, que resume tudo que nós falamos aqui. Líder, você já sabe, design feito para viver. Uma loja do Grupo Via Condote, especialista em qualidade de vida. Você vai se surpreender com o showroom aqui na Avenida T2 e a loja parece uma casa-cor, que tem soluções para todos os seus ambientes. Então a Líder diz o seguinte: a gente não foi feito para fazer essa jornada sozinho. É preciso mais de um para uma caminhada. Para uma eleição é preciso do seu voto. Para um relacionamento é preciso mais de um. Para uma amizade é preciso mais de um. Quando você junta o seu melhor com o melhor do outro, é sucesso garantido. Então, fica aí. Sozinho você vai mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Líder, design feito para viver. E até amanhã com mais Show da Manhã. Nossa equipe, meu mestre cerimônia Piscão, Alessandra, Sérgio e Mari em Caldas Novas, Ana Wally, o Paulo. Então, mais uma vez, é isso, é o ativismo da felicidade em ação. Um beijo no coração e até amanhã com mais Show da Manhã. Show da Manhã Jovem Pan. Oferecimento Integra. Inscrições abertas para o